Existem 5 coisas que a pessoa que você se relaciona não quer de forma alguma que você saiba. Porque de certa forma, isso a vulnerabiliza, a põe numa situação bem sensível. E cara, se você for capaz de reconhecer essas 5 coisas que eu vou te passar aqui, você consegue chegar a um nível muito íntimo com qualquer pessoa. Então, sem mais delongas, vamos logo ao que interessa. A primeira é a seguinte: desejo. Sim, certas coisas que a gente deseja, a gente morre de medo que alguém descubra. Porque tem certos desejos que são proibidos. Tem desejos que, se as pessoas soubessem, nos crucificavam. Por exemplo, vamos iniciar com uma coisa mais leve. Talvez você deseje o seu melhor amigo, mas você não pode expressar isso, porque corre o risco de você perder a amizade. Imagine quando se trata da sexualidade de alguém mal resolvido. O cara ama o amigo, mas ele morre de medo de que descubram, tanto por conta da amizade em si, como também por conta do julgamento da sociedade. E olhe que essa é a situação mais leve que eu apresentei. Vamos a algumas mais pesadas agora. Imagine você namorar um cara e sentir desejo pelo irmão dele. É óbvio que você nunca vai querer que isso seja exposto. Desejo é desejo, mas você sabe que isso deve ficar oculto. Se bem que tem gente que não sabe o que é ter vergonha na cara e não está nem aí pra nada. Esse aí é outro caso. Mas mesmo essas aí, primeiramente, ela esconde, pra só daí ir agindo na surdina. Bom, esses são alguns exemplos. Eu não vou trazer exemplos piores, mas você já deve imaginar outros bem cabulosos aí. Alguns até ilegais, alguns extremamente absurdos. Enfim, eu acredito que o ser humano ele tem uma certa divindade, mas também tem muita monstruosidade na gente. A gente pode sentir desejo, mas isso não significa que a gente precisa pôr isso em prática, principalmente quando esse desejo fere algum outro ser humano. A segunda é insegurança. Eu já disse aqui em vários vídeos, todo mundo é inseguro. A diferença é que algumas pessoas sabem disfarçar melhor. E a regra é, ninguém gosta de parecer inseguro. Então, a gente finge mesmo. Às vezes, a gente não sabe direito o que falar. Às vezes, a gente fala muita coisa por falar mesmo. Por medo do constrangimento, por medo de não ser aceito, do que o outro vai achar. Acontece que essa insegurança nos deixa vulnerável e ninguém quer se sentir assim. Só que ao você saber disso, você obtém uma vantagem acima de todos os outros. Sabe por quê? Porque apesar de todo mundo ser inseguro, todo mundo acha que só ele que é inseguro. Por exemplo, o seu amigo é inseguro. Só que se você sempre age de uma forma confiante, ele vai achar que você não é inseguro e vai admirar isso em você. Tá entendendo? A pessoa que está ali insegura tem a falsa sensação que só ela sente isso. É por isso que quando você assume essa verdade, fica mais fácil você lidar com as interações sociais. Fica mais fácil você perder a timidez, porque agora você sabe que todo mundo que está ali é inseguro, está preso no seu mundinho, tentando passar o mínimo de vergonha possível. Quando você olha por essa ótica, tudo parece menos intimidador. Quando você consegue enxergar as vulnerabilidades das pessoas, elas caem do pedestal. Você passa a ter um olhar mais humanizado e a vergonha some. Ela só existe porque você se prende ao seu mundinho achando que só você é inseguro. A terceira é medos. Todo ser humano tem um conjunto de coisas que mais teme. Isso é muito pessoal. Tem gente que tem medo de coisas que pra você é bobagem e vice-versa. Por exemplo, tem gente que não tem medo de falar em público, fala tranquilamente. No entanto, morre de medo de sapo. Já você morre de medo de falar em público, mas não tem o menor medo de sapo. Os medos, eles são muito variáveis.
Por incrível que pareça, tem gente que não tem medo de altura, não tem medo de animais peçonhentos, nem tem medo da morte, assim como tem medos absurdos, como por exemplo, tem gente que tem medo de gato, tem medo do silêncio, sei lá, se você pesquisar, você vai encontrar uns bem bizarros, chamados de fobia. O ponto aqui é o seguinte, esses medos que temos, procuramos esconder o máximo possível das pessoas, porque mais uma vez, é algo que nos deixa vulnerável. Imagine o quanto esses medos podem ser usados contra a gente, principalmente por pessoas que não gostam da gente. A quarta é passado. Outra coisa que a gente morreria de medo que os outros soubessem seria das coisas que a gente já fez. Tem muitas coisas que a gente se envergonha do nosso passado. Reflita aí, o que você morreria de medo que os outros soubessem de ti? Todo mundo tem alguma coisa. Você sabe que se as pessoas soubessem exatamente do seu histórico, elas não teriam mais o mesmo respeito por você. Talvez até se afastariam. Talvez você tenha sido cruel demais em alguns momentos, e se as pessoas soubessem, elas se afastariam de você. Talvez você tenha feito algo do qual se envergonha hoje, e você temeria passar por bullying, pois se as pessoas soubessem, você iria virar motivo de chacota. Pois é muito mais fácil pra gente ocultar isso o máximo possível e levar pro túmulo. É por isso que quando eu ensino algumas vinganças aqui, eu recomendo que você busque se entrosar com pessoas íntimas ao seu alvo, principalmente aquelas que fizeram parte da infância dela. Você pode descobrir coisas que vão entrelaçar o destino do seu alvo para sempre ao seu. A quinta é a mais absurda e a mais difícil de descobrir, que é a seguinte: pensamentos ruins. Cara, se você tivesse o dom de ler a mente das pessoas, você iria, no mínimo, ter raiva de todo mundo. Porque se você soubesse o tanto de coisas ruins que as pessoas pensam ao seu respeito, você surtava. Inclusive das pessoas que te amam. As pessoas mentem para não magoar você. Elas mentem para te manter por perto. Mas se fosse para falar a verdade, você não aguentaria nem um minuto. Tirei por você. Quantas coisas ruins você pensa dos outros e nunca fala? Você xinga a pessoa na sua mente, você esculacha, imagina fazendo 1001 atrocidades com ela, mas por fora você é complacente, você age de acordo com o script. Você é assim, eu sou assim, todo mundo é assim.